.com.br, amigos que nos acompanham no Instagram, no OG Notícias, você do YouTube, do nosso canal Oeste Goiânia Notícias. Cumprimentos a todos os internautas, estamos aqui nessa noite de hoje, quinta-feira. É sempre assim, nas noites de terças e quintas, sempre às 20 horas a gente está por aqui, recebendo convidados, convidadas, falando de assuntos importantes, assuntos que têm a ver com Iporá, que tem a ver com a região. A gente costuma dizer assim, que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de assuntos interessantes. Hoje vai ser mais uma vez assim. E hoje, olha aqui, quem está do meu lado aqui, eu convidei, ele aceitou vir, já esteve aqui em outras ocasiões. Quem está aqui conosco hoje é o Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, vereador reeleito. Dudu, meus cumprimentos, meu boa noite. Boa noite, Valdeci, boa noite, o Hélio, que está ali na técnica, contribuindo para que isso tudo aconteça. E boa noite também a você que nos acompanha aí ao vivo e que vai acompanhar esse vídeo posteriormente. Um prazer enorme estar aqui neste importante canal de comunicação da nossa cidade, que abrange toda a região oeste de Goiás. Dudu, e eu quero te cumprimentar nesse ato, também te parabenizando pela sua reeleição. Você trabalhou muito, se empenhou muito no seu mandato nesses últimos 4 anos. E é com os nossos cumprimentos pela sua reeleição e que nós vamos fazer a primeira pergunta para você, para tentar entender um pouquinho, Dudu, de quem é o eleitor do Dudu. Quem vota no Dudu, que segmento que o Dudu representa, talvez até seja muito diversificado esse público, sabemos que você mistura muito com as escolas, enfim, mas qual é o perfil do seu eleitor, desses que lideram aí essa votação, que foi de 365 votos? Diga aí. Valdeci, e também você que nos acompanha, primeiramente eu quero agradecer todas as pessoas que confiaram o voto no vereador Dudu, né? Muito obrigado aí, se eu não tive a oportunidade de falar contigo que votou, que apoiou a nossa candidatura, e você também que não votou, que não apoiou, mas que recebeu a gente na sua casa, ouviu o nosso chamado, recebeu às vezes uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, o nosso muito obrigado, né? A gente fez uma campanha muito tranquila e graças a Deus a gente foi muito bem recebido em todas as oportunidades que a gente teve contato aí com o público. Então, a gente acredita que o nosso eleitor ele vem de muitas pessoas ligadas principalmente à Igreja Católica, né, a qual eu sou católico desde o meu nascimento. Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, da Vila Itajubá. Da Vila Itajubá, né? A Igreja Católica nossa, aqui da nossa cidade, ela cresceu muito com a divisão de paróquias para aumentar o contingente de padres, para que os padres pudessem ter um trabalho mais presente nas comunidades. Com isso, hoje a nossa antiga comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição se tornou paróquia, né? Uma das caçulas aí da diocese. Então vem muito ligado à Igreja Católica e também nessa eleição, né, a gente entende que a gente teve muitos votos também ligados à educação e também ligados aos movimentos sociais, né? Eu sempre militei aí nos conselhos, em associações de moradores, quando ainda existia, né? Então a gente faz esse contato aí e também eu acredito que a educação sempre foi aí uma bandeira, até mesmo por conta da minha formação, que, querendo ou não, às vezes eu desviava o mandato para outra área, quando eu atentava, eu já estava lá na educação novamente, né? Então eu acredito que teve esse respaldo aí, né? Então a gente acredita que foi um conjunto de estudo, aliado também à base principal que todos nós temos, que não é diferente de mim, a minha família é daqui, é iporaense, né? Então, essa base familiar, ela sustenta tudo isso e ajuda a multiplicar isso também. E eu quero carinhosamente mandar um abraço a toda a minha família, a família Mendes e a família Alencar também, que sem a família eu acredito que a gente não chega em local algum, né? Se chega, vai ser com muita dificuldade. De fato, os Mendes e os Alencar, ali na Vila Brasília, né? Muita história por ali. Foi por ali que o Dudu nasceu e cresceu, e ele que hoje é o vereador e reeleito, e é uma satisfação tê-lo aqui nessa entrevista. Nós estamos transmitindo com o apoio de Posto Rede Parceirão, que é a sua casa nas rodovias. Posto Rede Parceirão tem ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E temos também agora Posto Rede Parceirão em Iporá, sim, porque o Posto Real agora é Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio.
Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. Nossa transmissão conta com o apoio de RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music, na Rua Bahia, no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Celso Joias, joias, relógios e óculos. Celso Joias, no centro de Iporá, na Rua Esmerindo Pereira, apoiando essa transmissão. Assim como nos apoia também Amparo Saúde, que é a clínica que se preocupa com você. Amparo Saúde, atendimento com médicos especializados. Amparo Saúde é na Avenida Goiás, 1241, em frente a Ama Planos. Dudu, falando mais do seu primeiro mandato, antes da gente falar de metas futuras, desse seu primeiro mandato, eu quero lhe perguntar, Dudu, o que você julga que foi a sua realização mais importante? Então, eu acredito que foram algumas pautas que a gente conseguiu avançar. Dentre elas, lá no início do mandato, a gente aprovou 2 leis que eu acabei vivendo um pouco isso em casa por conta da minha filha, né, e a gente avançou em 2 legislações que eu acredito que, se o município souber utilizá-las, ela vai de relevância e vai ao encontro a muitas situações que a gente, infelizmente, ainda vive em todo o país, que é as questões de discriminações raciais. Eu tenho 2 leis aprovadas do nosso gabinete, uma que fala sobre uma infância sem racismo. Essa propositura ela visa atender os anseios das escolas municipais, né, e também criando a Semana Municipal da Consciência Negra, que a proposta é justamente acontecer na próxima semana, onde a gente tem ali o recorte do dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, essas 2 legislações eu sempre gosto carinhosamente de falar com muito orgulho que a gente teve condições de poder contemplar o município com elas. E sempre eu faço menção e faço atividades, principalmente na semana. Depois também, outra questão que eu vou militar até eu fazer isso acontecer de fato, embora eu fiz a criação, a propositura, até a aprovação da lei, mas eu também fiz a execução, né, que eu fui atrás, visitei outros municípios, vi que havia possibilidade de realizar aqui no município, embora não foi abraçado a causa e a legislação pelo Executivo, que foi a questão da coleta seletiva dos resíduos, especificamente falando aí dos resíduos eletrônicos. E daí, quando eu falo que eu fiz a execução, a gente trouxe para Iporá a experiência de uma parceria com a Programando Futuro, e aqui no estado de Goiás com a Sucatec, né? Programando Futuro, a sede dela é em Brasília, a Sucatec aqui no estado de Goiás, onde faz essa logística. E a gente comprovou que o resíduo ele é muito valioso, né? E em troca dessa parceria a gente trouxe vários computadores para a nossa cidade. E depois também a gente teve um trabalho muito presente na educação, muitas legislações, muitos assuntos relacionados à educação, que eu entendo que a educação é uma das ferramentas que pode transformar a sociedade. Eu vou continuar nesse segundo mandato, sempre atento às questões educacionais. E por último, aqui já no finalzinho do nosso mandato, aconteceu algo inesperado que me sensibilizou muito e que eu vou empenhar muito no início desse mandato. Eu já tenho uma conversa com a prefeita, a gente já tem uma previsão, inclusive semana que vem eu já tenho uma visita à cidade de Aparecida e à cidade de Goiânia para a gente verificar como funciona isso lá, e a gente já tem uma meta para, nos primeiros 6 meses, a gente implantar aqui no município, que é uma lei também que a gente colocou como projeto indicativo, porque nesse caso a gente não poderia apresentar como projeto de lei, que gera custo para o município. Infelizmente, aqui no município de Iporá, a gente tem essa prerrogativa colocada na lei orgânica do município, aí a gente tem que colocar como projeto indicativo. Mas foi de nossa autoria, criando aqui no município, sugerindo para o Executivo criar o Centro de Diagnóstico para as pessoas com espectro autista. Né? Então, eu já conversei com a nossa prefeita eleita, com o nosso vice, o Léo e a Maísa, e eles me garantiram que, junto comigo, nós vamos fazer a criação e a edificação para que esse centro funcione aqui no município de Iporá. Quando eu falo que sensibilizou demais, porque eu fui a fundo, né? Todos os projetos que eu procuro fazer, mesmo com a assessoria, com o gabinete me dando suporte, todos os projetos, eu faço questão de, quando eu não participo da construção, de ler e conhecer todos os projetos que a gente apresenta. E nesse, especificamente, eu fui a campo, né? A gente tem aqui no município de Iporá
Só na nossa rede de educação, aproximadamente 200 crianças laudadas, né, com o espectro autista. E daí, quando a gente olha esse cenário, a gente percebe também quantas e quantas crianças que tem na rede municipal de educação que não teve condição de ter o laudo. Né? E depois a gente amplia isso para a nossa cidade. Quantas e quantas crianças e adolescentes que estão por aí sem condições de ter um tratamento. Né? Então, a gente sabe dessa dificuldade de todas as famílias, e quando a pessoa tem, às vezes, a condição de fazer um tratamento, não dá conta de fazer o tratamento do filho e da família. Então, eu acredito que esse centro de tratamento vai contribuir muito para diversas crianças e adolescentes para superar essa deficiência que tem e para contribuir, para que, uma vez na consolidação do centro, ela vai contribuir para que essa criança tenha condição de estar inserido na sociedade e, na medida do possível, ter uma vida ativa junto com todos nós. Reflexão aí, portanto, do vereador Dudu, falando daquilo que mais satisfez ele nesse mandato que está terminando, ele fazendo a reflexão aí e citando aquilo que realmente mais mexeu com ele, mais trouxe satisfação. E dentre as coisas que ele cita, tem uma que me agradou muito, Dudu, que é a questão aí da Sucatec, que é essa coleta aí de lixo eletrônico, né? E eu, sabendo que você vinha aqui hoje, peguei esse notebook aqui, ele está inútil. Trouxe ele para cima da mesa para que você leve ele, quando for embora, na próxima vinda do caminhão, da Sucatec, para que ele possa ser recolhido e lá, e a gente sabe que isso se transforma em computadores. Foram vários computadores que vieram, né? Vários computadores. A gente teve aqui em Iporá, nós recebemos mais de 100 computadores. Né? A gente distribuiu em todas as escolas municipais e, por último, a gente fez uma doação significativa para a delegacia municipal. Né? A delegacia ela teve uma ampliação, ela saiu daquele prédio antigo, né? Foi para um prédio mais confortável, e ali também a gente recebeu mais agentes policiais e não tinha computadores. Né? Então, o delegado nos procurou e a gente fez doação lá de mais 10 computadores para a delegacia, doamos também um computador para o Conselho Municipal Antidrogas, e a gente está pleiteando aí para esse mês para voltar novamente a caravana para fazer essa coleta. Está sempre juntando aí o lixo eletrônico, que se transforma em computadores que vêm para Iporá, muito bom. Então, você que tem, assim como eu, esse notebook já está inservível. O Dudu vai levar, o Dudu está sempre juntando esses resíduos eletrônicos e que vai se trazer aí mais benefícios para Iporá. Portanto, você que está nos ouvindo, fique aí atento. Está sempre tendo aí essa juntada aí de resíduos eletrônicos. Dudu, nós falamos aí do que mais te satisfez, mas sempre tem aquela coisa que você queria e não foi possível. Você lutou e ainda não aconteceu. Eu quero te perguntar, nesse seu primeiro mandato aí, daquilo que você fez, repensa e faria diferente nessa sua segunda legislatura, daquilo que, por enquanto, ainda não deu certo, que reflexão que você faz nesse sentido, daquilo que ainda está por acontecer? Eu acredito que tem muitas proposituras que a gente avançou, né? Eu não tenho medo de dizer isso aqui para cada um de vocês que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, que eu sou um vereador que mais produzi dentro da Casa Legislativa nessa legislatura. Não tenho nem medo de falar isso e não quero, com essa fala também, agradecer e menosprezar ninguém, porque eu entendo que eu estou ali, de fato, para fazer uma produção para a população de Iporá. Né? E assim eu também entendo que, uma vez que o vereador produz, ele dá indicativos, ele produz legislações para que o executivo perceba que, através daqueles indicativos, através daquelas indicações que ele fez, pode ser útil para o município. Né? Então eu entendo que muitas questões que a gente produziu que poderia ser colocado em prática. E daí, na política tem muito isso, não tão somente aqui em Iporá, mas tem muito isso, essa questão de porque o vereador, porque o parlamentar não é do meu partido, não está na minha base, eu não vou executar uma sugestão dele, uma lei dele, porque não está no meu grupo. Né? Então, uma das maiores dificuldades e uma das maiores questões que eu percebi e que eu sofri nesse mandato foi com relação a isso.
né? E eu quero, já falei isso com a Maísa, mesmo entendendo que eu estou no grupo dela, no grupo político dela, que ela faça diferente. Até com os demais. Até com os demais, justamente, principalmente com os demais. Porque se o parlamentar ele está produzindo e está sugerindo algo que às vezes os demais não viram e que pode ser útil para o município, então que faça acontecer. Né? Então, foi uma das questões que eu mais sofri, ainda sofro até hoje, né? E depois, quando eu posso provar isso, né? Nessa sessão deste mês que nós estamos finalizando, entrou a sessão com a pauta travada, com 3 projetos de nossa autoria, sendo vetado na íntegra todos os projetos. Né? E foram projetos, e são projetos que vêm de encontro com os anseios de toda a nossa população e de toda a nossa cidade. Então, infelizmente, isso faz com que o município não tende a avançar. E a minha pergunta agora, vereador, ela tem a ver um pouco com o que você já acaba de começar a falar aí, a fazer reflexão. Você era vereador de oposição e agora de situação. A pergunta, então, é assim, como é que você imagina que vai ser isso? Até onde o vereador Dudu vai na defesa da prefeita? Você era de oposição, agora situação, uma reflexão nesse sentido. Então, todos que me acompanharam aí o mandato, mesmo eu sendo um vereador de oposição, nunca foi o meu perfil, e eu não entrei na política para ser uma oposição raivosa, porque eu entendo que todas as cidades, principalmente falando de Iporá, ela não dá conta e ela não suporta uma oposição raivosa, porque eu entendo que atrapalha o município, não atrapalha tão somente o prefeito, mas não deixa as coisas andarem. Enquanto você está lá brigando, eu sempre procurei, mesmo às vezes no voto, votar contra muitas proposituras que ia desencontro à questão da nossa cidade, mas eu sempre busquei, como eu disse antes, produzir. Busquei iniciativas, busquei soluções, busquei emendas, enfim, eu sempre busquei a fazer essa produção. Então, eu entendo que no próximo mandato, e eu estou com muita expectativa e muita esperança nesse próximo mandato, eu entendo que eu vou poder produzir ainda mais, né? Porque eu sempre fui um vereador de produção. Né? E eu já conversei com a Maísa e com o Léo pós-eleição, né? E eles já me deram muitos indicativos que a gente pode avançar, principalmente nas pautas que o nosso mandato já colocou e não foi executado. Né? Então, eu estou com muita esperança, estou sonhando que aconteça logo o 1º de janeiro, para que a gente possa, de fato, poder exercitar isso e para a gente possa, de fato, poder buscar isso. E eu já estou fazendo alguns contatos nesse início agora, nesse período de transição aí, para que a gente possa executar. E quando a gente fala de situação, até onde eu faço a defesa da nossa prefeita, eu entendo que a defesa ela é feita até que chegue a um ponto que não vá atrapalhar a população. Porque se ela vai atrapalhar a população, eu já falei isso para a Maísa, que ela tem a liberdade, juntamente com o Léo, de chegar em mim e de me corrigir se for o caso. De chegar em mim, da gente poder conversar. Porque todos que me conhecem sabem que a minha formação foi formação de trabalhar em grupo, e quando você trabalha em grupo, o projeto é maior do que as pessoas. E a avaliação, as críticas, são feitas a todo momento. E as sugestões também. Né? Então, eu entendo que o apoio vai até esse limite. E ela me deu essa liberdade, o Léo também me deu essa liberdade, de quando for necessário, a gente poder conversar e poder entender para que a gente possa avançar. E se a prefeita estiver numa conduta que você julgar que não é a correta, que não é melhor, que não estiver atendendo os anseios da comunidade ou alguma coisa mais suspeita, assim também você vai procurar fazer a conversa. Com certeza, com certeza. E a Maísa e o Léo já deu essa liberdade, a gente já teve isso durante a campanha. Durante a campanha, todos sabem, e você que já fez uma campanha sabe o quanto é intensa uma campanha. E a gente já teve a oportunidade de parar e refletir para a gente poder corrigir e poder avançar. Já lavou a roupa suja. Já lavou a roupa suja. Então, a gente está um grupo bacana, conversando, e o pensamento e o propósito, mesmo sabendo que a gente vai errar muito, mas, para acima de tudo, a ideia é trabalhar muito para que a gente faça aí uma gestão muito diferente das gestões que a gente está acostumado aqui na cidade de Iporá.
É o vereador Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, nosso entrevistado aqui hoje no OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Obrigado a você do Instagram que nos acompanha, obrigado a você que também nos acompanha aí no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiano Notícias. E vamos falar mais da Maísa. Você falava dela aí a respeito do relacionamento lá desde campanha, agora pós-eleição, véspera já de posse. Eu quero te perguntar sobre a Maísa. Eu quero te perguntar sobre ela e que notícia que você nos dá da nossa prefeita eleita. Estivemos com ela aqui, Dudu, 2 dias após a eleição, quando a entrevistamos e desde então não mais falei com ela. Falamos da transição naquela ocasião e eu quero que você fale agora do grupo dela, como é que está a rotina dela nesses dias aí que vai anteceder posse, estamos aí no período de transição, tomando pé da situação. Como é que está o convívio do grupo político lá? Então, nós estamos, a Maísa e o Léo, praticamente eles estão despachando já igual prefeito e vice-prefeito. Já está 24 horas. 24 horas. Recentemente... Ela já, certamente, já se desfez das outras atividades profissionais, que Sim. ela tem um compromisso com prefeituras de prestação de serviço, já se desfez disso, já está por conta. Já está por conta. Semana passada, ela esteve a semana praticamente toda em Brasília, né, participando lá de um seminário dos prefeitos eleitos de todo o Brasil, né, ganhando conhecimento, fazendo contato e fazendo uma ponte de Brasília a Goiânia também para articulação de possibilidades de convênio, de emendas. Conseguiu avançar em alguns convênios que o município já tinha pleiteado, que ela já tinha pleiteado nos 70 dias de mandato interino, já conseguiu avançar em algumas pautas e também aqui, quando está aqui no município, atendendo o tempo todo, né? Ela está utilizando um escritório separado do escritório profissional dela para fazer atendimento de categorias, de entidades, de políticos, né? Antes de ontem mesmo, ela conseguiu reunir os 13 vereadores eleitos, juntamente com ela, o vice-prefeito, que o Léo está sempre junto com ela. Reuniu os 13? Os 13, e com a equipe de transição, para tratar de posse, tratar de transição, né? Então, está nesse ritmo bem acelerado, né? Ela está trabalhando, está muito preocupada com a situação que pode receber o município, mas com muito pé no chão. Né? Para todos nós terem uma ideia, eu perguntei a ela outro dia como que estava ali a escolha de secretariado, ela falou com muita cautela. Chegou a conversar com alguns nomes, mas que ela não sabe a que pé que vai ainda receber a prefeitura e, diante dessa situação, a quantidade de secretários que ela poderá nomear. Então, isso faz com que a gente entende que está sendo, de fato, sendo construída uma gestão com muito pé no chão e, principalmente, para que dê resultado. Né? E uma coisa bacana que a Maísa está fazendo, ela está conversando conosco. Né? Na reunião ficou claro, ela abriu todas as pautas, né? Nós tivemos lá aproximadamente mais de 2 horas de reunião com todos os vereadores, falando de todas as pautas, das coisas que já conseguiram, né? Mas já conseguiu muitas emendas juntamente com o Léo, né? Então já fez esse caminhar, esse rodízio, essa peregrinação com os deputados. Né? Estamos fazendo ainda, que a gente sabe que nesse mês é o mês de colocar emendas de deputados estaduais. Né? O governador já ligou para a prefeita, né, para dar aquele sinal, já marcou uma agenda com ela. Né? Então, a rotina dela está assim. Né? Às vezes ela sumiu, às vezes daqui, do seu convívio, mas ela está trabalhando muito mesmo. Hoje, em particular, ela está em Goiânia, a deputada federal Magda Mofato os convidou, que é do partido do nosso vice-prefeito do Léo, já reafirmando o compromisso que fez com eles, conosco, na campanha. Né? Então, a rotina dela está assim, né? Muito intensa, conversando muito e montando aí a equipe para iniciar dia 1º de janeiro. Importantes informações aí do vereador Carlos Eduardo Mendes Alencar a respeito da prefeita eleita Maísa e, portanto, muito bom saber se ela já reuniu aí, conseguiu uma reunião com os 13 vereadores juntos, ela e o vice, uma grande reunião, sinal realmente já de harmonia. E se o governador Ronaldo Caiado também já ligou para ela para franquear, abrir um diálogo, também
uma boa informação, vereador, que você está nos trazendo. Muito bom isso aí. Obrigado você que nos acompanha aqui na nossa transmissão. Uma transmissão do Instagram e do YouTube, uma transmissão que conta com o apoio de Amparo Saúde, clínica que se preocupa com você. Amparo Saúde, atendimento com médicos especializados. Amparo Saúde fica no centro de Iporá, na Avenida Goiás, 1241, em frente à AMA Planos. Celso Joias, joias, relógios e óculos, na Rua Esmerindo Pereira, no centro de Iporá. Na Rua Esmerindo Pereira, 64, lá está Celso Joias. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. BioEng Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão temos em Israelândia, nas margens da GO 060. E agora em Iporá, nós também temos Posto Rede Parceirão. Sim, porque o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Dudu, mais uma questão para a gente conversar aqui é sobre como que está a programação de atividades do seu mandato sobre meio ambiente, especialmente sobre o recolhimento de resíduos eletrônicos. Até você já falou aqui, porque quando você enumerou isso como a principal atividade, uma das principais atividades sua, eu programei essa pergunta, mas ela já foi até respondida no início, quando você cita isso aí como algo que te satisfez, algo que foi importante no mandato. Mas vale a pena falar mais um pouquinho, que tem trazido aí esses computadores para Iporá através aí da troca, né, com a empresa que vem de Goiânia, recolhe os resíduos eletrônicos e traz computador para Iporá. Nos fale aí de programação futura e sobre quantos computadores já foram possíveis para essa ação. Você até já falou isso, mas vamos enfatizar isso aí, porque realmente, Dudu, realmente é importante. Eu não vou repetir o que a gente falou, mas eu quero trazer duas questões que eu particularmente já estou buscando com relação às questões ambientais. Eu estive hoje, inclusive a gente criou essa alternativa no mandato para poder conversar com pessoas e convido aos seus inúmeros e o seu público também a estar participando conosco. A gente toda quinta ou sexta-feira, igual a gente marcou para sexta, mas como amanhã é feriado, aí a gente deixou para quinta. A gente faz um papo de Iporá. É ao vivo no nosso Instagram, lá do nosso mandato. No seu pessoal. No nosso pessoal. E a gente faz um giro. Se eu for te convidar, a ideia é vir aqui na sua casa, né? E a gente tem feito isso na cidade toda. E hoje, visita e faz a transmissão. E faz a transmissão e faz um bate-papo. E hoje, em especial, eu fiz uma visita e fiz um bate-papo lá na empresa que é parceira sua aqui, na BioEng, né? Isso, da Maiara, né? E conversei com a Maiara e a gente teve a oportunidade. E eu já tinha falado com a Maiara outros tempos. E a ideia é fortalecer o vínculo com a Maiara, da gente trazer para Iporá o Instituto Espinhaço. Muito bom. Né? E eu já fechei essa parceria com ela para a gente fazer a recuperação da bacia do nosso Ribeirão Santo Antônio. Então eu quero e vou correr atrás disso. Eu já marquei com a Maiara para a gente visitar ali em Piranhas e Bom Jardim, para a gente ver como funciona lá. E nós vamos também visitar a sede do Instituto lá em Minas Gerais. E nós vamos também conhecer os amigos do Araguaia, para que essa engrenagem funcione aqui também no município de Iporá, porque é uma questão que ela bate nas nossas portas. Lá em casa faltou água, na sua casa faltou água, e a gente sabe que é preciso fazer isso. E depois outra pauta importante, porque eu sei que o tempo não dá para a gente falar nas entrelinhas tudo que é preciso, eu também vou buscar alternativa para além dos resíduos eletrônicos. Eu já conversei com a Maísa e ela já sinalizou essa disponibilidade, inclusive ela me apoiou muito e me deu indicativos onde a gente pode buscar para a gente transformar o problema que a gente tem aqui na nossa cidade, que se chama lixão, para a gente transformar aquilo lá numa fonte alternativa de energia. Né? Então, ela em particular, ela já fez alguns contatos e ela me passou esses contatos e pediu para que eu pudesse avançar e trazer isso para a nossa cidade. Inclusive, esses contatos, Valdeci, você que está nos acompanhando, eles já fizeram aqui no nosso lixão, né, um projeto. Eu estou com um projeto nas mãos e vou visitar Fortaleza, onde a sede da empresa está situada, né, para a gente ver lá
como funciona a geração de energia. É um A projeto partir do lixo. a partir do lixo. É um projeto para 30 anos, mas vai transformar a nossa realidade aqui de Iporá e da região, porque só o nosso lixo não é suficiente, mas eles vão comprar o lixo da nossa região e vai transformar isso tudo em energia. E o projeto está feito em cima da área que nós temos o nosso lixão. Vai transformar aquilo tudo em um aterro sanitário e vai gerar energia. E a energia, a primeira energia gerada, sabe o que ela vai acontecer? Ela vai jogar toda a energia para os prédios públicos municipais. Então, ou seja, vai ser a primeira contrapartida. É um projeto grandioso, mas que é preciso dar o pontapé, né? Então, já tem contato para mim, mais a Maísa e o Léo, visitar Brasília e Fortaleza para a gente ver como funciona lá em loco o projeto. Mas já tem uma conversa bastante avançada, a Maísa já fez o contato com o dono da empresa, que tem interesse de vir para o município, mas precisava de que ela assumisse a gestão para que a gente pudesse avançar. Então, ela pediu para que eu cuidasse dessa pauta, e eu vou cuidar, e eu pedi para ela, quando ela me ofereceu essa pauta, que eu pudesse cuidar da pauta do Ribeirão Santo Antônio, para que a gente pudesse avançar naquela pauta. Eu sei que é uma pauta que a gente precisa, para além dessa questão de recuperação, de plantio, precisa trazer a expertise da Maiara, que está aí visitando o mundo todo e trazendo a experiência que, de fato, ela deu conta de fazer, juntamente com o apoio das entidades que ela está representada ali na região de Piranhas e Bom Jardim, né? Então, é um processo longo, mas é um processo necessário da gente fazer. Um processo que vai chegar em todas as nossas casas de reeducação ambiental, né? Então eu quero mergulhar isso aí de cabeça, e eu já comecei, já marquei com a Maiara para passando semana que vem na outra, de visitar em loco lá, sabe? Então eu acredito muito que a gente vai, em um tempo bem breve, a gente já vai estar executando isso aqui no município de Iporá. E, de fato, a empresa da Maiara é capaz disso. A Maiara faz parte lá do Instituto Espinhaço, tem know-how sobrando, a Bioenge Soluções Ambientais. Realmente tem condições, a Maísa precisa ser apresentada para a Maiara. Você está cuidando disso? Já estou cuidando disso, já falei com a Maísa hoje, para conhecer a Maiara. A Maiara, para além dessas questões, já me disponibilizou, já manda um abraço para a Maiara, para toda a equipe dela, já disponibilizou também uma assessoria para a gente poder avançar na Secretaria de Meio Ambiente, desburocratizar aquelas questões, principalmente falando de licenças ambientais. A gente precisa evoluir, precisa colocar em sistema, como a Maiara já trouxe exemplos de fora. Então, é isso que eu quero propor fazer nessas questões ambientais. A gente precisa, às vezes, sair da zona de conforto, às vezes, sair do município, para a gente ver outras experiências, ver como funciona, e as coisas que estão dando certo, eu acho que não é feio a gente copiar e trazer para o município e melhorar, e fazer com que todos nós sejamos beneficiados. Muito bom! Coisas boas a caminho. O seu projeto de lei, de sua autoria, o da coleta seletiva. Nós estamos ainda na pauta aqui do meio ambiente. Que expectativa você tem para colocar aquele projeto em prática? Justamente com essa questão da empresa vindo para cá. Eu tinha um projeto menor, eu tinha visitado a cidade de Aparecida, né, e também visitei a cidade de Goiás, onde tem a questão da coleta seletiva, mas muito menor do que o projeto que a nossa prefeita e o nosso vice-prefeito nos apresentou para que a gente pudesse colocar em prática aqui no município. Esse projeto da geração de energia, às vezes a gente vê aí, e você que está nos acompanhando pensa que é um projeto que às vezes a gente nunca vai ver acontecer. Mas quando a gente começa a estudar, e eu sou muito estudioso, principalmente nessas pautas, e tudo que eu vou realizar, eu gosto de estudar muito, gosto de ver experiências, e quando a gente vê, tem muitas empresas já atentas e já no mercado com relação aos resíduos. Para a gente ter uma noção, o que eu faço aqui na cidade de Iporá com relação aos resíduos eletrônicos é só um jeito da gente tirar o resíduo eletrônico do nosso lixão. Mas se a gente for pegar, e eu já pesquisei sobre isso, o valor do resíduo eletrônico daria, pela quantidade de resíduo que eu mandei para a entidade, daria, tranquilamente falando, 500 mil computadores. Porque o resíduo eletrônico, quando você mesmo com esse notebook que você me autorizou levar, quando você desmonta ele, o que tem dentro dele é caríssimo.
Tem peças de informática que é banhado em ouro. E ele não funciona só por causa de uma questão. Quer dizer, tem muitas outras coisas que serão aproveitáveis. Você entendeu? Então, assim, tem muitas questões que a empresa vai dar conta de fazer isso aqui no município, né? Então, a empresa vem com um pacote completo, né? E daí, às vezes você pergunta, como que a empresa vai gerar lucro? Tem as contrapartidas, né? O município vai entrar com contrapartida de terreno, de organizar essa logística. Imagine só, a gente resolveu o problema do lixão, né? Comitantemente da coleta do nosso resíduo, que a gente está vendo aí a dificuldade do município em ter caminhões coletores, e tem setores aí que o pessoal já tem me mandado o WhatsApp, que está demorando aí 15 dias, até 20 dias, né, por conta que às vezes o caminhão coletor quebra e o município às vezes não dá conta de fazer o conserto a tempo hábil. Então vai resolver todas essas questões e, para acima de tudo, ainda o município vai ter lucro com relação a isso tudo. É isso aí. Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu, vereador do Avante, reeleito, 365 votos. Em 1º de janeiro toma posse para mais um mandato. E esse primeiro foi muito bom, viu, Dudu? Gostamos de ver a sua atuação. E o mandato seu ele é muito alegre, ele foi muito divertido, teve eventos, enfim, uma série de atividades. E eu pedi à sua assessora, a Laura, para me mandar umas fotos aí do seu mandato. Vamos mostrar aqui momentos importantes do mandato do vereador Dudu. Está aqui, evento ciclístico, né? É o primeiro passeio ciclístico e ecológico que a gente fez, né? Para mim foi uma satisfação muito grande. Fez 2. Nós fez um apenas, né? E lá nós colocamos mais de 300 ciclistas aí da nossa região todinha para pedalar aqui na nossa região. Essa foto diz... Esse aí é já da caravana do resíduo eletrônico, aí dentro do ônibus, mostrando o que faz. Aqui. Né? Esse aí, parceria com a escola, esse aí é fruto da gincana, né? Esse aí foi o dia que a escola ganhou. A gente, para além da premiação, a gente proporcionou à escola um dia de lazer lá no clube da ABB. Mais fotos? Esse aí também é na escola, né? A gente falando de educação, né? Muito bem. Esse aí é um carinho que eu tenho, essa foto. É um evento que a gente fez lá no início do nosso bate-papo falando de consciência negra. Né? A gente fez, todos os anos a gente faz uma roda de conversa falando sobre consciência negra. A gente traz palestrantes de fora e faz toda uma estrutura muito lá para conversar. Está aqui sobre. O Carlos Cabral. O Carlos Cabral, seu parceiro. Parceiro, um amigo que eu tenho, né? Um irmão que eu tenho. O Carlos eu conheci ele antes de estar deputado. Seu aliado. Meu aliado, meu compadre, braço direito, o Arcalino, eu, os braços esquerdos, que sustenta nosso mandato. Muito aí, bem. Né? Isso aí foi o que eu acabei de falar, né? Foi algo que aconteceu no nosso mandato, inesperado, né? Mando um abraço para a doutora Ana, ela é neuropsicóloga, né? Efetiva do município, que trouxe essa pauta para o nosso mandato, que é uma pauta que vai ficar marcado, né? É uma questão de muita sensibilidade. E uma caminhada. Uma caminhada, né? Falando de onde eu vim, né? Falando das questões relacionadas à criança e adolescente, aí especificamente uma caminhada do dia 18 de maio, né? Falando do combate à violência sexual. Né? Então é uma pauta que todos nós sabemos que precisamos avançar. Aqui sempre... recebendo na Câmara Municipal. Eu fiz questão de levar para a Câmara Municipal as escolas para conhecer. Tem muitas pessoas, Valdeci, que são nascidas aqui por lá que não conhecem a nossa Câmara Municipal. Não conhecem como funciona, não conhecem o plenário, né? E eu fiz questão de levar muitas... Você na tribuna? Isso, muitas escolas para lá. Muito aí bem. É um espaço onde a gente busca, né, defender os projetos. Esporte? E tal. Esporte, esse aí, especificamente a Associação Faces, a gente está com a Associação FACE, com o professor Teixeira, desde antes da Associação FACE, e eu faço questão do nosso mandato estar com a Associação FACE, estar com algumas equipes de taekwondo, porque a gente acredita que o esporte avança. Campanha? Aí na campanha, né, com a nossa prefeita eleita, com o nosso vice-prefeito, né, e a qual eu mando um abraço para os dois, e agradeço aí a Maísa publicamente, ao Léo Contador, pela oportunidade de estar no grupo, pela oportunidade de ser ouvido lá no grupo, de ser considerado e estar lá até hoje e poder contribuir com vocês dois. Eu disse para a Maísa e para o Léo, eu estou lá como soldado para que a gente possa avançar no nosso município. Né? Então eu agradeço demais pela oportunidade de estar nesse grupo tão bacana. Aqui, aí campanha também, né, eleitoral. Conversando com a população. Né, também campanha conversando com a eleitoral. população, né, campanha eleitoral. Muito bem.
Esse aí é um projeto muito Evento bacana, na Câmara. né, que a gente fez. Já o segundo ano a gente faz o intensivão para o Enem, né? Segundo ano consecutivo, a gente levou esse ano, a gente ousou o projeto, né? No ano passado a gente realizou 5 dias, esse ano a gente realizou quase 10 dias. Né? Então, todas as disciplinas que caem no Enem, e daí eu já mando um abraço para todos os professores que contribuem com esse projeto. Para vocês terem uma ideia, todos os professores, mestres e doutores, lá voluntariamente contribuindo com os adolescentes. A gente chegou aí, nesse ano, a gente contribuiu com mais de 150 adolescentes com aulas gratuitas lá na Câmara Municipal, preparando eles para o Enem. Parece que você faz isso desde antes do mandato, Desde né? antes do mandato. Vamos para mais fotografias. Esse aí falando o resultado da gincana. Resultado da gincana. Naquela oportunidade a gente coletou aqui mais de 12 toneladas. Hoje a gente aproxima de 20 toneladas de resíduos eletrônicos. Está o resultado aqui, ó. Foram coletados 12.635 quilos de resíduos eletrônicos. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui eu já falei, mas é importante às vezes as pessoas que acompanham não entendem essa situação. No estado de Goiás, a gincana que mais coletou foi aqui em Iporá. Fez-se gincana em Goiânia, que não deu conta de coletar a quantidade que nós coletamos. Então, por isso que a gente tem essa moral toda lá na Programando o Futuro, por conta dessa articulação que a gente fez aqui na nossa cidade. Muito bem, mais fotos? São essas. Momentos importantes aí do mandato do vereador Carlos Eduardo Mendes Alencar, o Dudu. Muitos acontecimentos nesse primeiro mandato, e Dudu fica aí a expectativa para o segundo mandato, 1º de janeiro, para que você consiga o mesmo êxito. Agora vamos falar um pouquinho agora, Dudu, da parte mais política. Nos bastidores de reeleitos e eleitos, Dudu, já se fala na eleição lá da Câmara Municipal, a eleição da mesa diretora. E você, Dudu, você é cotado para presidir. E o seu favoritismo é por uma razão que você tem contigo a força do grupo político da prefeita eleita Maísa Cunha. Eu quero te ouvir sinceramente sobre isso. Como é que está essa cotação sua aí para presidir a Câmara? Você é o favorito? Tem articulação? Como é que está isso? Então, eu acredito que para a eleição de presidência de Câmara não tem favoritismo, né? Primeira questão. Eu coloquei meu nome à disposição e quando eu fiz isso também, passado alguns dias, eu fiz questão e obviamente a gente precisa fazer isso. E eu falei com a Maísa, falei com o Léo, né, dessa disposição que eu tinha, porque eu entendo que durante esse mandato eu participei, dos últimos 3 anos eu participei da mesa diretora, né, mesmo não estando no grupo político do prefeito, mas nós da oposição, nós fizemos um combinado a partir do momento que a gente perdeu a primeira eleição para a presidência, que a partir do segundo ano não adiantava nós participar de eleição e sempre perder. Então a gente fez um combinado entre nós para que a gente pudesse fazer uma composição e dentro da composição sempre ter um de nós lá na mesa diretora para ajudar a contribuir com o Poder Legislativo. E assim foi feito e eu tive a oportunidade de ficar por esses 3 anos na mesa diretora. Como secretário. Como secretário, hoje eu estou como primeiro secretário. Trabalhei muito, mas também aprendi muito, né? Hoje eu tenho assim, muita tranquilidade de falar que eu conheço muito o nosso regimento interno, não posso falar que eu conheço todo, porque eu estaria mentindo, mas conheço muito o nosso regimento interno, conheço toda a estrutura da Casa Legislativa, conheço o que precisa avançar, o que a gente já avançou, né? E tenho alguns objetivos e sonhos quando eu coloco meu nome à disposição para presidir aquela casa, né? Então a ideia é trazer a população mais ainda para dentro do Poder Legislativo da nossa querida Iporá. E quando a gente fala dessa situação, o primeiro passo é convencer os outros vereadores a estar votando na gente, mesmo sabendo que a gente sabe que há interesse, a gente está falando de poder, né? Quando a gente fala em poder, há muitos interesses, né, de grupos, de situações partidárias diferentes do que a gente está colocado. E gostaria também de citar uma questão, quando você fala aí dessa questão de eu poder ser favorito por eu estar no grupo da prefeita, né? A Maísa, em momento algum, ela falou, não, você vai ser o nome para ser presidente. Partiu de mim. Ela não interfere? Não. Nessa decisão, partiu de mim. Eu que coloquei o meu nome à disposição e consultei ela e consultei o Léo. Ela deu o aval. E eu tive a bênção dos dois, né?
para a gente poder avançar no Poder Legislativo. Então, fica longe dessas questões de falar assim, a Maísa e o Léo quer a dominação dos dois poderes. Eu coloquei meu nome justamente por essas questões, por entender que, através desse contato que eu tive na mesa diretora, eu posso contribuir com o Poder Legislativo, e se assim acontecer, eu quero também, mesmo estando no grupo político da prefeita, se porventura, e eu acredito que às vezes pode acontecer, de ter grupos ligados à oposição ao governo dela, eu quero que a Casa Legislativa dê condição, a presidência, a mesa diretora dê condições para todos os vereadores e vereadoras ter um trabalho igual para todos, né? Então, essa situação é muito clara para mim. A ideia de colocar o nome é de fato para poder contribuir ainda mais com a nossa cidade. Você colocou o nome à disposição e o nome está receptivo. Está receptivo, a gente está fazendo uma construção, né? Ainda é cedo para a gente avançar do ponto de vista assim, mais agressivo de fazer os pedidos de voto para todos, né? Eu sou muito cauteloso nas coisas que eu faço, né? Então eu entendo o processo, eu entendo que a gente não foi diplomado ainda, né? Eu gostaria de esperar ser diplomado para a gente fazer. Eu gosto muito dessas situações. Vamos virar uma página, começar outra página, né? Então, a partir da diplomação, eu entendo que a gente possa ir de forma mais tranquila e intensificar essa questão, né? Então, a pública a gente já fez essa colocação por entender que a gente pode estar contribuindo ainda mais com o poder legislativo da nossa cidade. Nossos agradecimentos a todos que estão nos acompanhando aí, amigos internautas do Instagram, amigos internautas do YouTube. Obrigado àqueles que nos apoiam na transmissão. Obrigado, Celso Joias, relógios e óculos. Celso Joias, no centro de Iporá, na rua Esmeraldo Pereira, 64. Obrigado ao Amparo Saúde, clínica que se preocupa com você. Amparo Saúde, atendimento com médicos especializados. Amparo Saúde está no centro de Iporá, na Avenida Goiás, 1241, em frente à Ama Planos. Obrigado à Rede Parceirão. Rede Parceirão é sua casa nas rodovias. Temos posto Rede Parceirão em Israelândia, nas margens da GO 060, e temos também posto Rede Parceirão em Iporá. Sim, porque o posto real agora é Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. Nossos agradecimentos à RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está no bairro Mato Grosso, ali no começo da Rua Bahia, no número 10. Ô, Dudu, eu tenho aqui uma última pergunta que eu listei para você, que é para falar sobre um parceiro político seu forte. Eu aprecio o trabalho dele também. É o Carlos Cabral, deputado, atuante, gosta muito de Iporá, um deputado que é casado com um iporaense, daí é impossível que ele fique distante de nós, né? Sempre está aqui. Está sempre por perto, o Carlos Cabral, e você tem essa parceria com ele. Eu quero te ouvir sobre ele. Em Iporá, Dudu, é importante, é interessante que cada vereador tenha mesmo essa ligação com o deputado, e esses acabam trazendo as emendas, né? A sua ligação, no caso seu, é com o Carlos Cabral. Quais têm sido aí as conquistas dessa parceria com o Carlos Cabral? Eu sei de várias, mas das mais recentes, fale um pouquinho. Então, eu acredito e entendo a necessidade da gente fazer essas parcerias, e já falei com o Carlos, já falei com toda a equipe do gabinete dele, porque a gente precisa, nesse momento, avançar as parcerias, porque a nossa situação politicamente agora na nossa cidade, ela muda, né? Então, o fortalecimento dessa parceria vai acontecer muito agora nesse novo mandato, né? Haja visto que o Carlos hoje ele está num partido que ele está com acesso muito forte ao governo federal, né? Ele está no PSB, né? E o PSB tem lá, na vice-presidência da República, é o Geraldo Alckmin, que está lá. E nós temos aqui uma personalidade também que contribui muito com o estado de Goiás, que é o senador Cajuru, né? Então eu vou usar muito essa ponte Carlos Cajuru e para ter os acessos ao governo o governo federal. E entendo que essa questão dos deputados contribui muito com todos os mandatos dos vereadores, né? E o Carlos me dá essa sustentação quando a gente fala da ligação do governo do estado com aos nossos mandatos. Então, recentemente, né, o mandato do Carlos ele trouxe para Iporá muitas ações, né, que a gente possa dar contribuição para a população da cidade. A gente trouxe muitas emendas para a cidade de Iporá, né? A gente trouxe, na época ainda da pandemia, uma situação que sempre eu acredito que vai ficar marcado
aqui para a nossa cidade. Ele trouxe 7 respiradores, uma vez que os respiradores da nossa cidade tinham sido queimados por uma queda de energia, né? Então a gente acredita, a gente não puxou isso porque está naquele momento crítico, que esses respiradores salvaram muitas vidas, né? E trouxe muitas emendas, tem um atendimento de saúde muito forte lá em Goiânia para a gente contribuir com o que o município não dá conta de fazer, né? Então é esse feedback que faz com os 2 mandatos, né? A gente trouxe programas governamentais para a execução aqui no município também, né? Trouxe ônibus do IPAS, recentemente o mandato dele trouxe a emissão de carteiras de identidades, né? Onde foram emitidas muitas carteiras de identidades e, como eu disse, agora a gente quer ampliar isso com muita mais força para que a gente possa trazer mais coisas ainda para o nosso município. É isso aí, nós estamos encerrando mais um bate-papo. Hoje foi com o Dudu, vamos ouvir ele aí finalmente para fazer mais algum arremate. Mas agradecimentos a todos, agradecimento inclusive à distribuidora Eibar Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui no nosso bate-papo. Dudu, fica à vontade aí para a gente arrematar com mais alguma coisa aí que você queira informar, de assuntos que eu não te perguntei e que sejam importantes aí para os nossos internautas tomarem conhecimento. Então, Valdeci, eu quero primeiramente te agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar falando aí com esse público que a cada dia cresce no Oeste Goiano Notícias, né, que vem se consolidando como um dos mais importantes canais de comunicação de toda a nossa região Oeste de Goiás, né, e também dizer, eu acredito que eu já falei isso aqui em momentos anteriores, né, que eu estou lá na casa e eu sou muito tranquilo com relação a isso e quero dizer para você que está acompanhando que a eleição acabou, né, que hoje eu sou um vereador de Iporá. De todos. Não sou um vereador daquelas pessoas que votaram. Claro que com aquelas pessoas que votaram, fizeram a oportunidade de eu estar continuando vereador. Então, quero dizer a você que eu estou lá à disposição, tanto para receber demandas, como também para receber sugestão e, para acima de tudo, também para receber críticas, né? Que às vezes a crítica, às vezes em determinado momento a gente acha ruim, mas faz com que a gente faça a reflexão para que a gente possa melhorar também, né? Então, eu quero aqui com essas palavras colocar o nosso mandato à sua disposição, porque assim eu acredito que a gente possa avançar ainda mais, sabe? Então, eu estou com muita disposição para o segundo mandato, né? Com muita energia aí para a gente poder realizar muitas coisas. Estou muito animado e muito ansioso para que a gente possa chegar aí logo dia 1º de janeiro, para que a gente possa continuar avançando e, obviamente, trazendo resultado para a nossa população. Para mim é muito claro, né? E eu falei isso muito na eleição. Eu acredito que o vereador é da mesma forma que é aqui na sua empresa. Ele é um funcionário do povo, então ele precisa produzir. Se ele não produzir, cada um de nós temos a oportunidade, geralmente lá em outubro, de votar e de substituir aquele funcionário que não está produzindo, né? Então, para mim, isso é muito claro e eu entro com esse desejo de cada dia poder produzir mais e assim eu posso melhorar para o nosso mandato e também melhorar para a minha cidade, que eu tirei de letra, que eu quero permanecer aqui e assim criar meus filhos aqui também. Eu estou com comércio aqui e se dá certo para o mandato, se dá certo para a gestão, vai dar certo para todo mundo e assim todo mundo é beneficiado. De fato, Dudu, essa Iporá nossa é muito amada por nós. A gente sempre termina aqui o nosso bate-papo presenteando o entrevistado, no caso hoje, Dudu, uma caneta personalizada aí com o seu nome, nossa lembrança para você. Obrigado. Eu agradeço e, mais uma vez, me coloco à disposição, sabe? Estou muito satisfeito, muito realizado com esse segundo mandato, né? E, assim, quando a gente olha, Valdeci e todos vocês que nos acompanham, a nossa trajetória de vida, eu gosto de falar muito isso lá no Intensivão, para aquela galerinha que está pleiteando uma prova para um vestibular, né? Que todos nós somos capazes, né? Quando eu olho lá, eu sou nascido ali na Vila Brasília, saí de lá só 6 meses, quando eu aluguei uma casa ali no bairro Mato Grosso, mas voltei para lá, então a vida toda lá. Quando eu olho a minha vida, eu olho a vida de cada um, né? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, e quando eu estou lá na Câmara, todos os dias, sem demagogia alguma, quando eu olho e falo, cara, onde a gente conseguiu chegar, é possível, né? Cada um de nós poder chegar ao nosso objetivo, né? Então, você que às vezes está aí desanimado, né, Hélio? É hora da gente sair da zona de conforto e acreditar em você mesmo e falar que é capaz, que a gente consegue, né? Fácil não é, mas consegue peitar os desafios e consegue trilhar e chegar aos nossos objetivos.
Então, assim, eu desejo aí para todos nós um excelente feriado, um excelente final de semana, que tenhamos dias melhores. É isso aí, vai dar certo sim, porque o menino lá da Vila Brasília deu certo. No caso, o Dudu. Obrigado, Dudu, por ter vindo. A gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo, sempre nas terças e nas quintas, sempre às 20 horas a gente está por aqui recebendo convidados. E na próxima terça-feira, Iporá vai estar fazendo aniversário, em 76 anos. Vai ser feriado, mas a gente vai estar aqui para bater papo. E quem vai estar aqui na terça é um historiador, o professor Moisés vai vir aqui e a gente vai bater um papo interessante sobre fatos interessantes da história de Iporá. Nós vamos relembrar o passado, ele vai contar muita coisa interessante, coisa curiosa sobre essa cidade que a gente tanto ama, que é Iporá, e que na terça vai estar completando 76 anos. Até a terça, até lá, um abraço a todos.